Eu queria começar falando de... Eu não vou falar de só coisas agradáveis agora, né? Eu vou falar de coisas que estão relacionadas à nossa profissão, a profissão da medicina, e que não são só... os caminhos pelos quais a gente passa não são só forrados por flores, né? Existem algumas pedras, e pedras bem pesadas no caminho, que a gente precisa falar delas também. E nessa trajetória minha de vida, eu queria começar contando casos. Eu vou contar 5 casos para vocês hoje, que vai ser minha fala aqui sobre os desafios da nossa profissão. O primeiro caso, ele foi em 2001, quando eu ainda era diretor da Universidade de Ribeirão Preto, da UNAERP, e lá na montagem do internato, é o 5º, 6º ano, no último ano, nós montamos um internato hospitalar. Os alunos passavam pelos hospitais e tal, mas eles tinham um internato que nós chamávamos de internato rural, e que o grupo, os alunos, eles montavam rodízios, e um grupo sempre estava numa cidade próxima de Ribeirão Preto, que é a cidade de Pontal, no meio de uma população canavieira. A UNAERP alugou uma casa, os estudantes ficavam lá durante 1 mês e meio, num estágio em meio a 1.500 canavieiros, e cuidando dessa população extremamente miserável e carente de recursos. E ali eu tinha um aluno do 6º ano, Alexandre, o nome é fictício. O Alexandre, ele me procurou antes de ir para esse estágio, e ele dizia: olha, não tem nada a ver comigo esse estágio lá na zona rural, eu não desejo ficar lá 1 mês e meio cuidando de pobre, né? E ele falava pobre e enchia a boca. Ele procurava imitar um quadro na época do saudoso Chico Anísio, né? O Chico Anísio tinha um quadro que ele era deputado, e ele falava assim: eu odeio pobre, quero que pobre se exploda, né? E ele falava isso para os amigos e tal. Ele falava: não tem nada a ver, estou fazendo medicina por causa disso. E ele era um menino tido dentro do curso como um garoto problema, mas não dava para dizer que ele era mau aluno, porque ele tirava notas, ele estudava para passar. Muito bem, o Alexandre, quando faltou 1 semana para a colação de grau da turma dele, ele me procurou e entrou, e ele sempre era numa postura muito agressiva. Ele entrou na minha sala e falou assim: olha, semana que vem nós vamos para aquela colação de grau, para aquela solenidade, e aí eu vou receber o diploma. O diploma original eu vou esfregar na cara do meu pai, o xerox eu vou esfregar na sua cara. Eu fiquei olhando, eu falei: meu pai não me ouviu a minha vida inteira. Eu passei 6 anos aqui, você também não me ouviu. Agora eu não vou falar nada, eu quero que você me ouça através disso aqui. E jogou um CD em cima da minha mesa. O CD, ele era feito de composições da avó do Alexandre. A avó do Alexandre era uma exímia compositora de música clássica. Tinha estudado na Alemanha, e o Alexandre, naquele CD, ele executava ao piano, de uma forma maravilhosa, as músicas compostas pela avó. Eu ouvi o CD e me emocionei e entendi o Alexandre há 1 semana antes de terminar o curso. O pai do Alexandre era médico. Tinha um grande problema de relacionamento com a avó, que já não existia mais. Porque o pai se sentiu por vezes na infância abandonado pela mãe em função da carreira da avó do Alexandre, em busca de conhecimento da música. E não deu ao longo, segundo a visão do pai, a atenção que ele merecia na sua formação. O pai sempre abominou a ideia de ter o filho Alexandre músico. E o sonho do Alexandre era ter estudado música na Alemanha, tal como a avó. A segunda história eu quero mostrar aqui para vocês. Há 5 anos atrás, eu estive com os meus pais nesse lugar. É uma cidade no sul da França, chamada Lourdes, perto dos Pirineus, e lá existe um rito. Todos os fins de tarde,
existe uma procissão de enfermos, a maior parte tetraplégicos, paraplégicos, deficientes físicos, que saem do hospital de Lourdes e passam por uma avenida central que vai dar junto à catedral, e essas pessoas são levadas pelas enfermeiras, na maior parte freiras, e por médicos e médicas que são voluntários desse hospital próximo da Catedral de Lourdes. O que eles fazem todos os finais de tarde? Eles levam os seus enfermos nesse hospital a tomar a água de Nossa Senhora na gruta de Nossa Senhora. E essa água é dita como uma água pelos pacientes, como uma água milagrosa que ajuda e que contribui no tratamento dessas pessoas. Eu tive a oportunidade de visitar Lourdes, é uma visita de energia muito forte, e tive a oportunidade de conversar com médicos. E para esse hospital vão médicos do mundo inteiro. Tinha médicos, inclusive dois colegas médicos brasileiros passando um ano sabático. O ano sabático é aquele ano que você para de trabalhar, que você deixa tudo que vai aprender, ou estudar, ou estagiar. E no caso, boa parte desses médicos e médicas que vão para esse hospital, eles vão para um trabalho com serviço voluntário. Ninguém lá estava fazendo trabalho científico para saber se a água de Lourdes tinha algum benefício cientificamente comprovado. Mas todos lá acreditavam que faziam esse rito, cumpriam esse rito, todos os finais de tarde, levando os enfermos a beber dessa água. O terceiro caso, ninguém sabe que eu pus a foto dele aqui, mas é meu amigo, ele não vai achar ruim. É o Marcelo Ribeiro. O Marcelo Ribeiro atualmente é o diretor do curso de medicina da Unisa, de Santo Amaro. O Marcelo trabalhou comigo na Unicid por 10 anos. E é um excelente professor de cirurgia. O Marcelo, no terremoto que aconteceu no Haiti, o Marcelo me procurou e falou que ele tinha que se ausentar e que eu tinha que arrumar um substituto, pelo menos por um mês, para as aulas dele na faculdade, porque ele estava sendo chamado a ir trabalhar com uma equipe de médicos, junto com a missão brasileira da ONU, para ajudar os enfermos na tragédia que acometeu o Haiti no terremoto. E o Marcelo, ele foi numa equipe do Einstein, lá para o Haiti. Ele não ficou um mês, ele ficou 2 meses ajudando a montar esse hospital aqui de campanha, né, que era um hospital que o Marcelo é um cirurgião que está acostumado a fazer cirurgias, faz parte de equipe de transplante de fígado, cirurgias altamente requintadas, e ele foi obrigado a participar de muitas cirurgias de amputação com pouquíssimas drogas anestésicas que estavam à disposição deles, e aquilo que eles tinham de medicamento disponível era o pouco que a ONU tinha conseguido levar para lá e que o Brasil também tinha levado junto com a missão do Einstein. O Marcelo não ficou um mês, ele ficou 2 meses nessa missão e voltou depois de 2 meses para ter trabalhado lá no Haiti. A quarta história que eu tenho para contar para vocês é dessa moça aqui, a Suzy. A Suzy, ela esteve no Brasil, num evento que eu montei lá no Círio Planês, há 6 anos atrás. A Suzy é da Austrália, ela é médica clínica de uma faculdade de uma universidade da Flinders, na Austrália, que é uma das melhores universidades australianas. E a Suzy, ela se inscreveu já como docente, com todos os títulos acadêmicos, ela se inscreveu para o programa de Médicos Sem Fronteira e foi instalada para trabalhar nesse lugar aqui. A Suzy atendia numa dessas choupanas do Sudão em plena guerra civil. A Suzy contava que à noite ela tinha que passar as noites nessa choupana
e eles faziam buracos enormes aqui, onde eles deitavam dentro desses buracos. Por quê? Porque os guerrilheiros eles chegavam para chacinar aí as populações inimigas e disparavam metralhadora que furava facilmente aqui essa palha das choupanas, e se eles não tivessem dentro desses buracos, eles tomariam tiros e rajadas de metralhadora. Então a Suzy, ela ficava aqui debaixo desse buraco e dormia nesse buraco por várias noites nessa missão que ela esteve trabalhando lá no Sudão, ajudando essas pessoas. Essa aqui é uma das fotos que mais impactantes desse século, né, que mostra uma criança sudanesa morrendo de fome, né, onde o urubu aqui está à espreita, né, esperando que ela caia para que ele possa se alimentar dela. A outra história é de um dos cursos de medicina que eu tive a oportunidade de organizar em Santarém, na Universidade Estadual do Pará, onde um dos estágios do internato ele se dá através de um navio-escola, onde os estudantes de medicina, parte do internato deles, eles atendem as populações ribeirinhas no entorno do rio Tapajós, e também esse navio, por vezes, ele vai lá para o Rio Madeira, e também esses estudantes fazem atendimento das populações ribeirinhas do Rio Madeira. Recentemente, o governo do estado do Pará parou de dar dinheiro para o custeio dessa embarcação, e os professores rodaram uma vaquinha num chapéu para que o estágio desses alunos não parasse, porque os principais prejudicados com essa interrupção desse financiamento seriam as populações que não têm acesso a médicos, e o único acesso é esse barco que chega com medicamentos, vacinas, remédios para essas populações. Em cima desses casos, o que existe de comum na história que eu contei para vocês do Alexandre, com essas outras 4 histórias que eu contei para vocês, dessas outras pessoas? O que vocês acham que há em comum nessas histórias? Amor pela profissão, alguns chamam de vocação, outros chamam de vontade. Né? A vocação, como é que a gente define essa vocação? Às vezes a vocação, ela passa por uma coisa meio divina, mas que nada mais é do que uma vontade interior. Né? As pessoas que têm vontade de ser determinadas coisas e batalham na vida para que essas vontades aconteçam. Né? E não existem pessoas que nasceram para determinadas coisas. Lógico que existem talentos, mas a maior parte das capacidades, das habilidades, a gente aprende ao longo da vida. Né? E nada a gente é incapaz de a gente aprender se a gente não tiver a vontade para isso. A vontade é a mola propulsora. Que nós temos uma tendência na vida a achar que o problema não é nosso. Olha, tem gente morrendo lá no Haiti do terremoto, o problema não é nosso, é lá do Haiti. O Marcelo achou diferente. Olha, tem gente morrendo lá no Sudão, olha, o problema não é nosso. A Suzy, lá na Austrália, achou diferente. Ela saiu do país dela e foi lá e se importou com essas pessoas. Tá? E assim por diante. Medicina, ela se diferencia de muitas outras profissões pelo fato do seguinte: é uma profissão que vai além da profissão. Uma das características da boa medicina é a disponibilidade, é a prontidão para atender o próximo. É sempre estar disponível quando o próximo precisa de você. E o próximo não é nunca distinguido entre se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem dinheiro para pagar consulta, se ele tem plano de saúde, se ele tem SUS. Não interessa. O bom médico atende primeiro. Essa outra parte, mas vive do que os médicos? Os médicos vivem vivendo? Olha, a parte dos honorários vem de honra. Né? Esta honra ao nosso ofício, ao nosso trabalho, ela é consequência, ela nunca é fim. Todas essas histórias que eu contei para vocês aqui têm uma outra coisa em comum. As pessoas, todas elas foram chamadas para uma missão. E não foi o dinheiro que mobilizou essas pessoas.
As histórias da Suzy, do Marcelo, lá de Lourdes, que mobiliza os médicos, não é dinheiro. Tá? Então, essa questão da missão, ela suplanta. Né? Ela faz com que nos torne distintos, nos torne diferentes. Né? Nos torne, a nossa profissão ela é diferente nesse aspecto. Tá? Nós temos outros companheiros da profissão da área da saúde que têm essa mesma missão? Temos. A enfermagem, a prática das enfermeiras precede a nossa nessa história do cuidar. Porque nós médicos, historicamente, éramos muito metidos, a gente se achava Deus. E viemos com essa história que médico cura e enfermeira cuida. Hoje, a gente sabe que médico, enfermeiro e os demais profissionais de saúde cuidam. E a gente é veículo através de um ser maior que nos usa para curar as pessoas. Ele cura, a gente cuida. E essa humildade nós temos que ter. Tá? Quem cura não é médico. Nós somos instrumento de Deus para essa missão nossa. Se a gente perder isso de vista, a gente começa a se achar e começa a fazer bobagem. Nós trabalhamos em ambientes que, historicamente, essa aqui é uma foto de 1948, onde se utilizava aí um chamado pulmão de aço para as doenças pulmonares. Né? Veja que sofrimento que era dessas pessoas dentro dessas carcaças e ficavam semanas, meses, tá? Sob cuidado da enfermagem e dos médicos. As UTIs nos tempos atuais não mudaram muito, né? No Brasil. Né? Elas têm ainda um grau importante de desumanização desse atendimento. Nós poderíamos estar contribuindo muito mais para que esse espaço de trabalho nosso, dos profissionais de saúde, fosse um trabalho bem mais ligado à humanidade. Nós temos que nos importar com isso. É impossível hoje, sabe aquela coisa do quadro torto na parede? A gente começa a perceber o quadro torto na parede uma vez e fala do quadro torto. Na segunda a gente fala do quadro torto. Na terceira, ele começa a fazer parte da paisagem. Os hospitais onde a gente trabalha, ele tem isso aqui, olha, como uma prática diária. E a gente vê, os colegas passam pelo corredor, passam batido por essa situação, tipo assim, olha, não tem espaço para colocar esse paciente, então ele fica ali. Eu tive recentemente um trabalho de consultoria no Hospital da Universidade Federal de Petrolina. A primeira coisa que me chamou a atenção no levantamento das condições do hospital foi porque a gente passou no hospital com todos os auditores e tal, vendo, e a gente tinha pelo menos 20 macas nos corredores. E aí a minha fala foi por aí. Foi, olha, auditoria de conta, levantamento da performance financeira do hospital, isso tudo é balela e colocado no segundo plano. Se vocês não se envergonham dessa situação de maca no corredor, eu não estou disposto aqui a falar de dinheiro e financiamento do hospital. Ou vocês resolvem isso e maca jogada, com o paciente jogado na porta do pronto-socorro, 80% dos casos é falta de gestão interna do próprio hospital. Todo mundo coloca as questões, porque é culpa, porque aqui vem, porque aqui descarrega os pacientes e tudo e tal, mas é má gestão interna. É falta de vergonha na cara que vai do diretor aos médicos que atendem e que olham aquilo e não se importam com aquilo, passam a fazer parte da paisagem. Esse trabalho de auditoria e de levantamento de condições que eu fiz através do Hospital Sírio-Libanês, que é um dos hospitais que prima pela qualidade no Brasil, a gente pode ver muito isso. 80% dessas questões que fazem parte da paisagem, desses quadros tortos, né, que são muito mais do que quadros tortos na parede, se dá muito mais em função de que aquilo deixou de ser valor para as pessoas que trabalham naquele ambiente de trabalho, do que uma questão estrutural do sistema.
Não é dinheiro no SUS que resolve isso. Isso é falta de vergonha dos dirigentes que admitem esse tipo de coisa nos corredores dos hospitais. Isso nós temos que nos importar. Nós temos que estar nos importando com esse tipo de situação. Tá? Com o sofrimento das pessoas à beira do leito dos seus entes queridos. Nós temos que nos importar. Isso não pode fazer parte da paisagem. Isso é parte da nossa realidade. Mas nós temos, quando o paciente percebe que a gente está se importando com ele, muda completamente a relação. Ele passa a confiar. Ele está vendo que ele está vestindo a camisa junto com ele no problema que ele tem. É isso, gente. Nós temos que começar a se importar com as coisas. Vocês entraram numa profissão que não dá para fazer parte da paisagem. Não dá para a gente assistir o mundo só pelos posts do Facebook. Não dá para a gente ficar indignado com as coisas do mundo só olhando os posts do Facebook e das mídias sociais. Vocês estão sendo chamados. Medicina é chamamento. É missão e chamamento. Vocês estão sendo chamados para uma profissão onde não cabe a omissão. Onde vocês vão ter que arregaçar as mangas. E às vezes não precisa sair da Austrália para ir para a África, não. As mazelas, as questões que envolvem as injustiças sociais, os problemas de saúde que envolvem uma ação cidadã nossa, se dá muitas vezes a poucos metros de distância. Às vezes se dá, inclusive, envolvendo familiares nossos. Então, a gente precisa ir longe para ter uma ação social consequente. Então, nós estamos hoje num país onde a gente vive de paradoxo. O que é um paradoxo? Contrastes. De um lado, nós temos toda uma camada importante da população que pensa em envelhecer bem de vida. E é legítimo isso. Os velhos do primeiro mundo pensam em envelhecer bem de vida. E os nossos velhos do Brasil têm uma camada desse envelhecimento que pensa em envelhecer bem de vida. Esse sentido está relacionado à saúde e à qualidade de vida. Ao mesmo tempo, nós ainda somos um país que adoece por doenças emergentes que a gente mal sabe a causa e doenças reemergentes, como hanseníase, tuberculose, dengue, que são doenças de países subdesenvolvidos. Nós estamos tendo um momento de ouro no país, de equilíbrio entre idosos e jovens, que caracteriza o tal do bônus demográfico. O bônus demográfico é quando a gente deixa de ter aquele formato da pirâmide etária e a gente fica com a base menor e o ápice um pouquinho maior. Então ela fica mais ou menos tendendo a um retângulo. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem uma quantidade de envelhecimento, mas que não é tão grande ainda, mas uma grande quantidade de população trabalhadora e consumidora ao mesmo tempo, que vai dos 15 a 45 anos. Eu lanço um desafio para vocês. Que tal, se vocês construírem um universo aqui em Dracena, onde no dia da colação de grau de vocês sejam homenageados, sim, pelos pacientes que vocês atenderam ao longo dos 6 anos. Se vocês construírem isso, e os pacientes que vocês atenderam ao longo desses 6 anos, vierem na colação de grau e homenagearem vocês, não com prêmio, com nada, com uma flor que seja, me convidem para essa colação, que aí eu acho que nós tivemos uma escola de medicina diferente das demais. Fica aqui o desafio. Obrigado, boa noite.